Quem tem razão? Para esse debate, nós recebemos Juliana Hassi, advogada especialista em Direito da Saúde e também o presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB de São Paulo e também o mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Guilherme Matias. Doutores, sejam bem-vindos, boa tarde. Doutora, eu vou começar com a senhora, a doutora Juliana Hassi. Na sua opinião, a decisão do STJ, foi uma decisão do STJ, o recurso cabe, obviamente, ao Supremo Tribunal Federal, fere o princípio da lei, mas levando-se em conta que é um serviço essencial e que o paciente, neste momento, está, obviamente, necessitando do tratamento até para sobreviver, e ele pagou pelo plano durante todo o tempo, que tipo de situação pode se dar a partir daí e até que momento a lei foi obedecida, no entendimento do STJ, e até onde isso gera problemas a partir de agora? Bom, boa tarde. Não vejo isso, a princípio, como algo completamente incoerente. Já era uma discussão antiga, inclusive uma discordância dentro do próprio STJ se o rol seria taxativo ou exemplificativo. A gente tem uma judicialização grande hoje na área de saúde, né? E a decisão pelo rol taxativo, ele diz que está coberto, que está no rol da ANS, um rol que é revisto periodicamente e tudo que é de novo é incorporado a ele. O que se vai evitar é muita judicialização hoje. Eu não vejo como grande repercussão de suspensão de tratamento, de recusas indevidas, não isso. Mas no sentido de haver mais necessidade de uma fundamentação técnica maior por parte do usuário, por parte do médico solicitante, né, vai dificultar um pouquinho mais a judicialização. Mas também é levado em consideração a questão do mutualismo, do equilíbrio dos contratos. Tá? Então na verdade, assim, continua tudo muito semelhante, não se abriu a porteira de uma vez. Vai ter que ser muito bem fundamentado, tá? Mas tem suas exceções. Quando a senhora fala que precisa ser fundamentado, e a senhora fala do rol taxativo, é o que é previsto dentro do Ministério da Saúde para doenças que são cobertas pelos planos de saúde, é isso? Isso, dentro dos procedimentos do rol da ANS. Da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá, e o exemplificativo quer dizer o quê? Ele abria possibilidades para novas doenças, independentemente de já estarem, digamos, relacionadas pela ANS? Então, não se refere a doença, se refere mais a procedimentos. Então, você cobre a doença tem cobertura no contrato. Agora, o procedimento para tratamento, para cura, ele tem que ser conforme o rol da ANS. O exemplificativo, ele dizia o seguinte, que seria o mínimo aquela relação de procedimentos no rol, mas que se houver necessidade, às vezes não era tão justificada, mas na grande maioria justificada, se cobriria além daquilo. O taxativo não, o taxativo ele limita mais ao que está no rol, mas não é assim completamente taxativo. A decisão de ontem, ela trouxe algumas exceções. Ela trouxe alguma flexibilidade. Doutor Guilherme, qual a sua opinião sobre essa situação? O consumidor sai ferido dessa decisão do STJ ou houve realmente uma posição de tentar equilíbrio para as empresas que são empresas privadas, claro, dentro dessa lógica prevista já pelo rol taxativo da Agência Nacional de Saúde? Boa tarde. Adalberto, boa tarde, Juliana, boa tarde, telespectadores. A decisão do STJ foi uma decisão absolutamente equilibrada, foi uma decisão que se pautou pela segurança jurídica e pela aplicação da lei. O artigo 10 da Lei 9656, de 98, já defendia, já apontava que o rol deveria ser taxativo. O rol sempre foi taxativo, segundo a interpretação da lei. E também sempre foi taxativo segundo a regulamentação da agência. E as operadoras também sempre o consideravam como taxativo. Existiam algumas decisões judiciais, em grande número, devo reconhecer, que o consideravam exemplificativo. E, na verdade, a decisão da STJ, ela, numa visão macro, ela beneficia o consumidor. É preciso ver que a concessão de diversos direitos que estão fora dos limites do contrato, que não estavam dentro dos cálculos atuariais, que não estavam precificados, na verdade, eles acabam por aumentar o preço do seguro. Se vocês forem examinar exatamente a grande massa de consumidores, ela acaba por ser beneficiada pela redução do preço, que é a redução da judicialização, como a doutora Juliana colocou, e a redução de concessões que não estavam previstas no contrato vão deixar de existir. Há uma tendência a uma redução dos valores, a uma redução dos preços,
com a diminuição da judicialização. É certo que alguns consumidores pontuais terão pretensos direitos não respondidos. Contudo, a grande massa de consumidores terá grandes vantagens com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça de ontem. Tá, doutores, eu posso entender o argumento de se trazer segurança jurídica nesta relação que é bastante tumultuada em saúde. Eu posso compreender perfeitamente isso, a nossa audiência também. Posso entender que na matemática, sim, se eu não estou cobrindo um procedimento que é muito caro, e claro, a empresa vai dividir isso para todos os seus clientes, na média, todos vão ser beneficiados. Mas isso é na matemática. A relação que se tem hoje com empresas de plano de saúde, seguro-saúde, não é tão simples para o consumidor. O consumidor, normalmente, quando está reclamando, está numa situação em que ele está doente, em que ele está vulnerável e, obviamente, é um cidadão, é um consumidor. Ele não tem um corpo de advogados como tem uma empresa de saúde. Eu não estou tirando aqui o direito, eu reconheço o ponto de vista da segurança jurídica, mas a relação não é igual nesta luta. Daí que as pessoas, obviamente, recorrem ao direito, recorrem aos seus advogados e vão à justiça. Doutora Juliana, eu vou colocar essa questão porque eu queria ouvir por esse ponto de vista. A gente está tratando, não é de um bem essencial, de uma necessidade, nós estamos tratando de algo que é vital. Se a pessoa está dependendo de determinado procedimento para sobreviver ou ter um tratamento melhor, e se ela pagou o plano de saúde e talvez nunca tenha usado e naquele momento ela está precisando, e vai lá, mas isso aqui não é taxativo, então eu não vou lhe atender. Tá, até que ponto isso faz sentido? Eu não estou também advogando aqui em nome dos excessos que a justiça brasileira não raro comete, não só nisso. Mas há uma questão humana que eu preciso entender dos senhores se está sendo levado em conta nessa decisão do STJ, que às vezes é muito técnico. A justiça pode ser essencialmente técnica, mas não essencialmente justa. Na sua opinião, doutora Juliana, essas questões foram levadas em conta? Sim, Adalberto, entendo que foram levadas em conta, né? Enquanto os ministros foram proferindo aí os votos, houve sim, eu vi essa sensibilidade, porque não é aquele rol taxativo fechado. Ele tem algumas exceções e ele tem alguns critérios. Então, por exemplo, quando há uma justificativa, ou seja, o que tem ali no rol já foi esgotado, o que tem no rol não atende o consumidor, e o médico, que é ali o solicitante, a gente tem que respeitar a autonomia do médico, ele pede aquilo e justifica aquilo. Existe sim a possibilidade de pedir, solicitar. O que eu vejo como positivo disso, no momento assim, de trazer um maior equilíbrio, é que você inibe um pouco aquela judicialização, a gente fala do canibalismo e do ativismo dentro da judicialização, a torta e a direito de qualquer procedimento. Porque tem muita judicialização de procedimentos que a gente sabe que são estéticos ou que não estão cobertos, né? E isso desequilibra todo o setor de saúde. E tem mais, essa decisão da STJ, ela não vejo ela como vinculante aqui embaixo. Então, a gente continua, vai dar uma amenizada, mas você não está vinculando à instância superior. E sempre vai ter que exigir um pouco mais de fundamentação, vai ter que ter critério, né? Então, vai talvez conscientizar um pouco mais. E é isso que o colega falou, trazer equilíbrio ao setor, porque quando você tem um excesso muito grande, você depois recebe isso de volta na forma de reajuste. Então, o consumidor está reclamando do reajuste mais alto que a agência já aplicou, que foi os 15,5%. Sim. Então, eu não vejo como uma porta fechada, eu vejo como um pouco de sabedoria na hora de utilizar o plano de saúde. E ainda é possível se pleitear, sim, coisas fora do rol, desde que haja uma boa justificativa técnica, uma necessidade comprovada. Essas são as exceções que a senhora fez menção há pouco, é isso? Sim. Há exceções ainda? Há exceções. Tá, o que é bastante razoável e sensato. Doutor Guilherme, do ponto de vista humano, eu vou insistir nessa questão. Qual a sua opinião? Isso foi levado em conta na decisão do STJ? E tudo indica que esse caso vai parar no Supremo também. Perfeito. Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista humano, foi levado em conta pelos ministros do STJ. Essa janela, essa exceção que constou no voto do ministro Salomão, que depois foi alargada no voto do ministro Cueva, ela vem exatamente para olhar essas situações que você, Adalberto, acabou de falar. Essas situações emergenciais e que têm justificativa científica. Porque um ponto muito importante a gente lembrar. O rol o que é o rol, na verdade? A gente fala o rol, mas a gente não vai, na essência, para descobrir o que é o rol. O rol, na verdade, é a forma de incorporação de novas tecnologias no sistema de saúde suplementar. Ele serve para que novos tratamentos, que novos medicamentos sejam considerados como aptos a serem ministrados para os segurados, para os beneficiados. E esse exame do rol,
ele não é visto do ponto de vista econômico, ou seja, não só do ponto de vista econômico. Existe uma outra situação que, para mim, é até muito mais importante. O artigo 10º, no inciso 1º, aliás, o primeiro requisito para que algum tratamento entre ou não entre no rol é a questão de segurança, é a questão de eficácia, é a questão de eficiência. Ou seja, o rol é uma proteção também ao consumidor de que ele receberá um remédio, receberá um tratamento que é seguro. A agência reguladora, o governo, antes examina esses tratamentos, verifica se eles podem ser ministrados e, posteriormente, então serão aplicados no sistema de saúde. O STJ teve esse cuidado. A análise dos votos dos ministros olhavam não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da segurança, da eficácia do tratamento. E um ponto também muito importante de ser dito. A grande crítica que existia do rol no passado é que ele era muito desatualizado, porque ele era atualizado de 2 em 2 anos. Recentemente, agora, esse ano, a lei 14.307 mudou toda essa sistemática. O rol agora é atualizado de 6 em 6 meses. É o rol que tem a maior velocidade de atualização em todos os países do mundo. A sistemática da ANS mudou e exatamente aquela maior crítica ao rol, que ela era desatualizada, agora não existe mais, pois de 6 em 6 meses ele é atualizado pela agência. Doutores, o último questionamento, eu tenho absoluta convicção, até porque as pessoas que estão nos acompanhando já passaram por situação, ouviram algo parecido com pessoas conhecidas, quando se diz assim, eu estou contendo os excessos que eram, digamos, solidariamente pagos por todos os clientes de plano de saúde, porque agora vai haver, digamos, um cuidado maior para conceder um serviço que é muito caro, um procedimento que é muito caro para alguém que depois era pago por todos, dentro dessa lógica da divisão, se as operadoras realmente vão repassar, digamos, a economia que elas vão ter com essa decisão judicial para todos, porque este é um problema, é impossível para um consumidor conseguir fazer este acompanhamento. Doutora, 1 minuto, por gentileza, é possível acompanhar isso e a senhora acredita que realmente isso vai acontecer? Olha, Adalberto, seria o melhor dos mundos que a gente visse isso ser revertido na forma de benefício dentro de uma esfera ali coletiva de beneficiários. O bom senso nos leva a crer que sim, o caminho é esse, que seja na forma de reajustes menores, na forma de comercialização de planos mais acessíveis, porque a gente sabe, como bem colocado aí pelo doutor Guilherme, a judicialização da saúde ela é imensa. Ela é uma das maiores, nos últimos mais de 10 anos cresceu 150%. E a gente tem uma expectativa grande de que haja uma redução disso, né? O importante é ver uma redução. Eu vejo que está mais regulada a coisa agora, né? Embora a gente já tenha mais de 20 anos de existência do 9656, vamos ver se agora a gente consegue filtrar melhor, né? E até mesmo uma capacitação maior, assim, até de quem decide, do próprio Poder Judiciário, né? No sentido de usar mais os pareceres técnicos que tem aí nos conselhos, na Natijus, aqui no estado de São Paulo e tudo. Mas, sim, é uma perspectiva que vai ser aguardada por todos. Um resultado positivo disso tudo, né? Justificável, sim. Doutor Guilherme, na sua opinião, é possível controlar e saber se realmente este ganho do ponto de vista de eficiência econômica, dado o entendimento do STJ, que pode trazer sim eficiência econômica para os planos que antes eles repassavam a todos os seus usuários, os seus beneficiados ou os seus clientes, isso realmente vai reverter em benefício para o cliente, porque o cliente não tem condição de acompanhar isso para e passo. O senhor acha que isso vai acontecer? Eu acredito que sim, e acho que isso talvez seja o maior benefício desta decisão a longo prazo. Até porque dentro desses, do cálculo do preço do plano de saúde, um dos maiores elementos é a taxa de sinistralidade. É a quantidade de pagamentos que é feito pela operadora no custo de suas operações. E muito provavelmente, com a fixação da taxa de atividade do rol, a taxa de sinistralidade tende a reduzir. Tendendo a reduzir a taxa de sinistralidade, há uma busca da redução do preço final do seguro. Então, a nossa expectativa é que não só o preço reduza, mas o preço reduzindo permita que mais pessoas tenham acesso aos planos de saúde. Hoje, apenas 25% da população tem acesso ao plano de saúde. A expectativa é que o preço venha a se reduzir para que mais gente tenha acesso e com mais gente tendo acesso, esse preço se espalha por mais gente, o mutualismo
se aplica de uma forma mais adequada, o que leva a uma outra redução do preço e tentar iniciar um ciclo virtuoso nesse sentido. Doutor Guilherme, obrigado pela participação nesse debate. Doutora Juliana, obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender aqui, inclusive presencialmente no estúdio aqui do Prós e Contras. Muito obrigado pela participação nesse debate.